Jogo rápido com os bastidores da dupla Grenal aqui na redação de esportes da Rádio Gaúcha. Leonardo Acosta, o Internacional, no começo do ano, tentou e admitiu publicamente a tentativa de trazer um grande zagueiro. Chegou a especular alguns nomes, você pode me ajudar? Entre eles, Miranda, que está na Espanha, Lopes, do Arsenal de Sarandi, que é um bom zagueiro. Além disso, Naldo, do Werder Bremen. Pois o Inter tentou esses jogadores todos e não conseguiu nenhum, né? Tentou, negociou, não conseguiu nenhum, nada. Pois o Inter voltaria a fazer uma nova tentativa agora na metade do ano. Só que, com essa novela Oscar, com este impasse jurídico, o Inter pode não contratar um zagueiro justamente para guardar este dinheiro, caso tenha que pagar para ficar com Oscar. E foram negociações, Gabardo, você lembra aí desses zagueiros, desses nomes citados, que estiveram muito bem encaminhadas, e eram negociações que envolviam uma soma considerável. Agora a coincidência, né? Pode ficar o dinheiro para pagar o Oscar. A gente citou entre esses nomes o do Miranda, e lá atrás, desde a vinda do Miranda para o São Paulo, quando o Internacional esteve acertado com esse jogador, e o São Paulo, como se diz no mercado, se atravessou no negócio, já vem esse tipo de relação entre Inter e São Paulo. As coisas acabaram se ligando. É verdade, é uma curiosidade. Bom, então esse é o fato. Devido a esta novela envolvendo o Oscar, o impasse jurídico, o Inter até está cogitando esta possibilidade de desistir de contratar aquele grande zagueiro na metade do ano, justamente para guardar esse dinheiro. Agora o Leonardo falou do Naldo. Luiz Henrique Benfica também está aqui na redação de esportes da Rádio Gaúcha. Qual é o problema das garantias bancárias aí que está atrapalhando a contratação? Porque tem um Grenal pelo Naldo, né? E o Grêmio parece que estava levando vantagem, mas não está conseguindo contratar ele. Você sabe, Gabardo, que faltando 6 meses para outubro, é o período da eleição do Grêmio, a eleição já está nos corredores do clube. Qualquer coisa que aconteça agora envolvendo a direção é alvo de crítica por parte da oposição. Episódio Naldo. O Grêmio alega que não obteve com tanta facilidade as garantias bancárias que o Werder Bremen pedia para liberar o zagueiro. Corneta da oposição. Por que não conseguiu as garantias bancárias com o Clube dos 13? Se o presidente Paulo Odoni não tivesse rompido, não fosse o primeiro presidente a romper com o Clube dos 13 para se associar à Rede Globo, hoje teria uma boa relação com o Fábio Koff e com o próprio Clube dos 13, que é bom lembrar, ainda existe, né? O Clube dos 13 liberaria com facilidade essas garantias bancárias. Como a briga está instalada entre Odoni e Fábio Koff, as garantias não vieram e isso é motivo de corneta da oposição para a direção. Aí a gente começa a entender por que alguns negócios acabam não saindo. Domingo tem jogo do Grêmio contra o Pelotas, lá na Boca do Lobo. Normalmente, quando o Inter e o Grêmio jogam lá, vão de ônibus, né? Demora lá 3h30, 4 horas. O Grêmio vai de avião no domingo, Leonardo? São os novos tempos, Gabardo, do futebol gaúcho. O Grêmio vai de avião. Ora, alguns anos atrás até poderia causar uma estranheza maior, mas se a gente puxar pelos últimos campeonatos gaúchos, os clássicos grenais em Erechim, em Rivera, própria dupla Grenal jogando em Bagé, também em Ijuí, por vezes tem ido de avião. Em Pelotas ainda não tinha acontecido, mas talvez até a partir desse exemplo do Grêmio, isso comece a acontecer nos próximos jogos lá. O que para muitos pode parecer daqui a pouco um exagero por parte do clube, é evidente que trata-se de um acerto de logística. Afinal de contas, o Grêmio, por exemplo, na segunda-feira já viaja para Minas Gerais. Então, fazer uso do avião, normalmente locado e tendo isso dentro de um orçamento, não se vê mal nenhum, né, claro. Gabardo? Então tem avião no Campeonato Gaúcho. Luiz Henrique Benfica começou a esfriar um pouco aqui no Rio Grande do Sul. Novo técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, já começou a tomar um vinho, afinal ele gosta, né? Aprecia já desde a passagem dele pelo Real Madrid. Exatamente. A propósito do frio, eu fui perguntar pro Luxemburgo, até fiz uma brincadeira, tá chegando a época do frio, hein? Se prepare. E ele, não precisa falar isso aí pra mim, eu aprecio o vinho há muito tempo, aliás, tomo vinho até no verão. Hábito que tem de tomar vinho no verão, Luxemburgo, que ele não aprendeu na Espanha, Gabardo. Quando foi para a Espanha, ele só aperfeiçoou o gosto pelo vinho, aumentou o gosto pelo vinho. Ele já toma vinho há muito tempo e é um especialista, falou até em safras, em uvas. Diz que o preferido dele é o Merlot e sempre vinho tinto, que segundo ele combina com mais uma variedade maior de pratos. Muito bem. Luiz Henrique Benfica, Leonardo Acosta, muito obrigado. Jogo rápido com os bastidores da dupla Grenal volta na semana que vem. Até a próxima.